Graças a Deus, então, por isso. Vamos, nesse momento, observar a doutrina da Palavra de Deus que está sendo ensinada no domingo 28 do Catecismo de Heidelberg. Quem possui o Catecismo. Nós trouxemos, tem alguns de reservas, tem visitante que está assim, pode acompanhar. Inclusive, quem quiser até ficar com o catecismo, pode pegar e depois só faz o ressarcimento à tesouraria da igreja, porque a gente pegou no preço de custo mesmo. A gente pegou direto no Clear justamente para servir aqueles que gostariam de ter e não possuem. Até lendo em casa também. Né? Então, a pergunta e resposta 28, pergunta e resposta 75 no domingo 28, que é o início da exposição sobre a Santa Ceia, diz assim: como a Santa Ceia ensina e garante a você que tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus benefícios. Eu estou lendo a versão da Cultura Cristã, então é um pouquinho diferente da do Clérigos e não São Lê. Da seguinte maneira, Cristo me mandou, assim como a todos os fiéis, comer do pão e beber do cálice em sua memória. E ele acrescentou essa promessa: primeiro, por mim, seu corpo foi sacrificado na cruz e seu sangue derramado, tão certo como vejo com meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, ele mesmo alimenta e sacia minha alma para a vida eterna, como o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado. Tão certo como recebo da mão do ministro e como com a minha boca o pão e bebo o cálice do Senhor. Eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo. Pergunta e resposta 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o sangue derramado? Significa aceitar com verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que habita tanto nele como em nós. Assim somos carne de sua carne e osso de seus ossos. Mesmo que Cristo esteja no céu e nós na terra, vivemos eternamente e somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo o são por uma só alma. Pergunta e resposta 77. Onde Cristo prometeu alimentar e saciar os fiéis com seu corpo e seu sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice. Nós vamos fazer essa leitura a partir do texto da Escritura, porque usarei também como texto da pregação, mas eu vou ler até o versículo 34, até o final e não só até o 26, porque eu quero explicar um pouco mais do que até o versículo 26. Mas o que o catecismo vai fazer aqui é dar o texto, prova daquilo que ele tem ensinado aqui nessas perguntas e respostas sobre o significado da ceia do Senhor. Então, capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23 até o final. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de ouvir a leitura da Tua Palavra, de meditarmos nela. Porém, nós ficamos ainda mais felizes, porque o Senhor nos concede a graça de ouvirmos mais sobre a Tua Palavra e ouvir uma explicação dela. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá de termos a pregação do Senhor dominicalmente em nossa congregação para nos instruir por meio dela. Nós rogamos do Senhor que nos conceda a graça do Teu Espírito Santo para que essas palavras sejam frutíferas em nossa vida, Senhor. Porque sabemos quem somos nós, sabemos o pecador que somos. Nós sabemos que não temos condições, apesar da beleza, da pureza, do poder da Tua Palavra, não temos condições de hospedá-la da maneira apropriada por causa de nosso coração infectado pelo pecado. Por isso, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, a que nós rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs e também visitantes que estão conosco, nós, nas últimas semanas, nas semanas anteriores, nós tratamos aqui sobre o batismo cristão, a doutrina do batismo. Fizemos isso os 2 últimos domingos e agora nos próximos 3 domingos, hoje e os próximos 2, nós trataremos sobre a doutrina da ceia do Senhor. Então, batismo e Santa Ceia são os únicos 2 sacramentos que foram instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, ficamos com esses 2 sacramentos e não com os 7 sacramentos ensinados pela Igreja Romana. Agora, para o bom proveito do nosso entendimento da pregação, é bom a gente ter na nossa mente aquele significado de sacramento que a gente já ouviu nas pregações anteriores, lendo o catecismo também, no domingo 25, que explicou que os sacramentos são sinais e selos. Então ele aponta e garante, não só aponta, é sinal e selo. São santos porque são coisas comuns que foram separadas para algo particular. Então são sinais e selos santos e visíveis, porque nós vimos o sacramento, não é uma coisa invisível. E esse sacramento apontam e garantem a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós por seu único sacrifício na cruz. Por essa razão é que nós falamos do sacramento como um fortalecedor da nossa fé. O propósito do sacramento não é gerar a fé, isso vem por meio do ouvir a pregação audível, mas ele é dado para aqueles que têm fé, para fortalecer a fé daqueles que confessam Cristo Jesus. É por essa razão que nós chamamos o sacramento do batismo e da ceia de fortalecedores da fé. Então, nessa pregação sobre a ceia, eu vou falar sobre o significado e a natureza do sacramento da Santa Ceia. No próximo domingo, nós vamos ver o erro de algumas pessoas que confundem o sinal com a coisa significada, com a coisa sinalizada, apontada, tratando a presença de Cristo como se a presença de Cristo na ceia como se fosse física e não espiritual. Veremos isso na próxima semana, próximo domingo. E então, no domingo seguinte, domingo 30, domingo que vem é o domingo 29, domingo 30, nós falaremos sobre a diferença entre a missa e a ceia,
e falaremos também sobre quem pode vir à ceia do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre o Dia do Senhor 28, sobre a natureza e significado do sacramento. É bom ter em nossa mente a seguinte mensagem durante essa pregação: Cristo nos dá a ceia como sinal seguro da promessa de comunhão que nós temos com Ele. Cristo nos dá a ceia como sinal seguro da promessa da comunhão que nós temos com Ele. Vamos agora ao texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Esse versículo já introduz uma coisa importante para nós, quando diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Note que nas primeiras palavras o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que ele está entregando o Senhor na ceia, mas ele entrega aquilo que ele aprendeu do Senhor, ou seja, o significado da Santa Ceia, o propósito da Santa Ceia, a verdade da Santa Ceia, que é Cristo Jesus. Tanto os apóstolos no passado como os ministros depois dele, quando estão entregando os elementos da ceia, estão entregando sinais que apontam para uma realidade que extrapola os sinais. Então, Cristo é recebido pelos fiéis não meramente quando eles provam do pão, quando eles provam do vinho, mas eles são recebidos pelo Senhor quando eles recebem o pão e o vinho com fé. Sem fé não pode haver verdadeira participação no Cristo que é compartilhado, que é enviado por meio, que é comungado por meio da ceia do Senhor. Então, os versículos 23 a 25 vão mostrar que há uma promessa que está anexada ao sacramento da ceia, aos elementos da ceia, ao pão e ao vinho. Nesses versículos 23 a 25, o apóstolo Paulo repete basicamente aquilo que Jesus disse em Mateus 26 e também em Marcos 14, e principalmente em Lucas 22. Se você vai comparar as palavras de Paulo com as palavras da celebração da ceia nos evangelhos, você vai ver que Paulo busca do texto de Lucas uma palavra que ele usa aqui, que é a palavra memória. Eu vou falar isso logo em seguida. Então Paulo não pronuncia essas palavras aqui como se houvesse um poder mágico nessas palavras, de modo que a própria palavra estivesse fazendo alguma coisa, ou como se os sacramentos, os símbolos, estivessem ele mesmo realizando alguma coisa. Paulo não está usando as palavras de Cristo na íntegra, mas ele usa palavras semelhantes a que Jesus pronunciou no dia da ceia, para comunicar a mesma promessa que Jesus comunicou quando ele celebrou a ceia com seus discípulos. Mas tanto a palavra como o sacramento estão apontando para uma promessa, para uma verdade. Cristo Jesus morreu na cruz por nós, e ele promete comunhão conosco por meio do sacramento. Então, a realidade é essa que é apontada pelos sacramentos. A realidade não é apontada não é realizada pelo próprio sacramento, mas é apontada pelo sacramento a verdade e a promessa de que nós somos perdoados em Cristo Jesus e nós temos comunhão nele. Por isso, a celebração da Santa Ceia, os crentes, eles são chamados a saírem do símbolo e partirem para a coisa simbolizada, para a coisa apontada. Não sei se os irmãos se lembram ainda, durante a celebração da Santa Ceia, nós lemos a forma de Santa Ceia, e na forma de Santa Ceia nós dizemos o seguinte: para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho,
devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Ou seja, nós devemos atender ao propósito do sacramento, que é apontar para Cristo. Então, os sacramentos estão ali para nos ensinar sobre Cristo. Então, nós não devemos ficar presos ao sacramento, mas a partir do sacramento, nós devemos nos dirigir a Cristo no Espírito. Então, na Santa Ceia, as palavras e os sinais apontam para a promessa, comunicam a promessa. Então, quando nós na ceia estamos ouvindo as palavras de promessa, estamos comendo o pão, estamos bebendo o vinho, nós temos a certeza de que, pela fé, nos apropriamos de Cristo e das promessas que Ele nos faz. Isso tem a ver com essa natureza sacramental da palavra e dos elementos também na Santa Ceia. Vou voltar ainda mais adiante sobre isso, mas agora, usando a palavra memória, o apóstolo Paulo menciona aqui no versículo 24 e 25, trazendo de Lucas, capítulo 22. É interessante porque na época da reforma, nem todos os reformadores tiveram a mesma opinião sobre o modo como Deus está presente na Eucaristia, na celebração da Santa Ceia. O reformador que ficou conhecido por destoar dos demais reformadores nesse ponto foi Eurico Zwinglio. Vocês devem ter ouvido falar sobre ele. Foi o reformador suíço em Zurique. Então, Calvino estava em Genebra, outros reformadores espalhados em outras cidades suíças. Em Zurique, bem no começo da reforma contemporânea de Lutero, Zwinglio interpretou a palavra memória em 1 Coríntios 11 como significando que os elementos da Santa Ceia não contêm nenhuma presença especial de Cristo, mas a palavra serve para mostrar que a presença, os sinais, os elementos da Santa Ceia, eles apenas servem para lembrar aquilo que Deus fez no passado e apontar para a promessa de retorno de Jesus Cristo. Então, Zwinglio chegava a dizer que Jesus não estava presente na ceia de uma maneira diferente daquela que ele está presente em todos os lugares, até no inferno, porque Cristo está presente em todos os lugares. Ele é Deus onipresente, né? Então ele está em todos os lugares. Então ele diz, Deus não está presente na Santa Ceia de um modo diferente daquele que ele está presente em todos os lugares. Então ele tira o caráter especial, particular da presença de Deus, de Cristo na ceia, e torna a presença de Cristo na ceia uma presença comum, como em qualquer outro lugar. Esvaziou o sacramento de qualquer significado especial da presença de Cristo. Em oposição, ou melhor, essa oposição implica em que Deus também não opera nenhuma graça especial por meio do sacramento. O sacramento em si, então, não tem nenhuma função de fortalecer a fé dos crentes, porque não há uma presença esperada de Cristo especial também na Santa Ceia. De modo que, por consequência, se alguém falta à Santa Ceia, não perdeu nada. Era a posição de Zwinglio, a consequência da posição dele. Mas em memória de mim significa muito mais do que aquilo que Zwinglio pensava. E as igrejas da Reforma Protestante perceberam isso e se afastaram da posição de Zwinglio e se aproximaram muito mais daquela posição que Calvino tinha sobre a ceia do Senhor, que vai inclusive entrar em um documento luterano, a Confissão de Augsburgo, a segunda versão da Confissão de Augsburgo. Houve uma modificação nesse ponto e a confissão se tornou muito mais próxima de Calvino do que dos próprios luteranos, porque a segunda versão fala muito mais sobre uma presença espiritual do que a presença física, como era a primeira edição dessa confissão luterana.
A palavra grega que foi traduzida por memória significa trazer à mente uma segunda vez. E eu vou me arriscar aqui agora, porque quem trabalha na área médica, como a irmã Simone, ou qualquer um que se submeteu a um procedimento cirúrgico, deve ter ouvido falar ou conhece a palavra anamnese, certo? Antes do procedimento médico, um profissional, às vezes é o enfermeiro, mas às vezes até mesmo a atendente lá, né? Ela entrevista o paciente fazendo uma série de perguntas. E essas perguntas visam a construir o histórico clínico do paciente. Esse histórico clínico não serve apenas para lembrar quem era o paciente no momento em que o médico está realizando o procedimento naquele paciente. Mas aquela imagem clínica do paciente permanece na mente do médico para guiá-lo no procedimento que ele tem que ter com aquele paciente. Ou seja, aquela imagem vai ajudar o médico a se lembrar quem é clinicamente esse paciente, do que ele precisa, do que pode, do que não pode. Então, não é uma mera lembrança do histórico passado. Quem era? Vamos saber quem era esse paciente. Não, o histórico clínico cria uma imagem que está na mente do médico enquanto ele está realizando o procedimento para proteger o próprio paciente de qualquer problema, de qualquer erro. Na Santa Ceia acontece algo semelhante. Os elementos da ceia, eles criam uma imagem em nossa mente, a imagem da obra redentora que Cristo realizou para nós na cruz. Por isso o Catecismo está dizendo que tanto a Santa Ceia quanto o batismo serve para apontar para a obra de Cristo na cruz. Ou seja, na celebração da ceia, está sendo construída em nossa mente a imagem da redenção de Cristo. Não é necessariamente a imagem de Cristo, mas é a imagem da obra redentora que Cristo realizou na cruz. Então, a pregação audível, mas também a pregação visível, que é como nós chamamos os sacramentos, pregam Cristo para nós. Por exemplo, o pão prega que o corpo de Cristo foi dado por nós. O vinho prega que o sangue de Cristo foi dado por nós. Essa é a memória que é trazida diante de nós quando nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, de modo nenhum, a Santa Ceia é um símbolo vazio. Reduzir o sacramento da ceia a uma simples lembrança de Cristo é dizer a mesma coisa à pregação. É o mesmo que dizer que a pregação também não faz nada se não informar sobre o que Cristo fez, o que aconteceu com Cristo. Esvazia a pregação do poder que Cristo colocou nela, aliado à obra do Espírito Santo. Então, se assim fosse, nós não perderíamos nada em ouvir a pregação. Porque informado por informado, podemos ler em casa a Bíblia, podemos ouvir alguma coisa em casa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deus não ordena coisa alguma que Ele não prometa bênção àquele que obedece. Como também Deus não ameaça coisa alguma que Ele não castigue a desobediência daqueles que não obedecem. Quando Deus fala, tudo que Deus fala, há uma bênção incluída naquelas palavras como promessas. Como também há ameaças e castigos reais quando Deus proíbe que alguém faça alguma coisa. Então isso tira qualquer ideia de um sacramento vazio, de uma mensagem vazia acerca da ceia do Senhor. Então trazer Cristo à mente e a obra de Cristo à mente é se apropriar de Cristo pela fé
tanto por meio da pregação audível, como por meio da pregação visível. Agora, o outro oposto a isso é dizer que em memória de mim significa que nós devemos repetir o sacrifício que Cristo realizou. Isso é a posição da Igreja Católica Romana, mas nós veremos isso na pregação do domingo 30, quando estivermos falando sobre a diferença entre a ceia do Senhor e a missa. Então eu vou explicar mais sobre isso. Os versículos 27 a 32 desse capítulo 11 de Coríntios nos dá uma razão muito importante, que eu inclusive já mencionei, para a nossa afirmação de que o sacramento é um fortalecedor da fé e não um símbolo vazio. O entendimento de Zwinglio sobre a ceia, de fato, esvaziou a Eucaristia de qualquer graça que nós pudéssemos receber do Senhor por meio do sacramento, qualquer graça que pudesse beneficiar os crentes que estão participando, comungando dos elementos da Santa Ceia. Mas a maioria das igrejas reformadas entenderam de modo diferente de Zwinglio. As igrejas de Jesus Cristo, no passado e no presente, têm crido e ensinado que a ceia é mais do que um simples memorial. A igreja tem crido que o sacramento não apenas lembram, mas garante aquilo que está vindo à nossa lembrança por meio do sacramento. A igreja crê e ensina que aquele que come do pão, bebe do vinho, com fé, está comendo mesmo de Cristo e bebendo mesmo de Cristo, pela fé. E quando cristãos estão comendo de Cristo, bebendo de Cristo pela fé, tem aquilo que é prometido, a salvação e a vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo. E podemos ver a seriedade do castigo que o apóstolo Paulo invoca sobre os incrédulos, justamente por causa dessa presença espiritual de Cristo na ceia. Aqueles que participam da ceia sem fé estão debaixo de juízo e de condenação. A igreja de Corinto estava negligenciando, no mínimo, o sacramento da ceia do Senhor. Quando Paulo fala sobre comer indignamente, ele de fato está afirmando que havia pessoas na igreja que estavam comendo sem fé. Muitos não estavam pensando seriamente sobre o significado da Santa Ceia e sobre as consequências positivas e negativas dessa participação. Muitos não estavam considerando sobre as bênçãos, mas também sobre os castigos advindos do modo apropriado ou não de participar da ceia do Senhor. E como consequência, aqueles que não se corrigissem diante da advertência do apóstolo experimentaria a condenação com o restante do mundo, pois comiam e bebiam, juízo para si mesmos. Agora pensem, irmãos, por que o apóstolo ameaçaria os crentes com tamanho juízo se a ceia fosse um simples memorial? Isso não faz sentido. Se era um simples memorial, não ganha quem come, não perde quem não come. Mas o que Paulo está ensinando aqui é o contrário nas duas coisas. Ganha quem come e perde quem não come, e até quem o come de modo indigno, sem fé. Então, na ceia, os crentes recebem mais do que pão e vinho, como Zwinglio dizia. Na ceia do Senhor, eles recebem a graça de Deus e a promessa de salvação e vida eterna. Então, é certo que este sacramento está acrescentando graça sobre a fé que nós já confessamos em Cristo Jesus. O sacramento nos acrescenta confiança na obra redentora de Cristo, que está sendo mais uma vez e cada vez de novo apontado pelo sacramento.
Então é nesse sentido que chamamos o sacramento de fortalecedor da fé. Quero chamar a atenção agora a uma coisa no versículo 26. A ceia é para acontecer com uma certa frequência. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice. Versículo 20 já havia dito: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Nos 2 versículos, Paulo está chamando a atenção para uma prática recorrente. Então, a ceia do Senhor não era uma celebração esporádica, mas era uma celebração frequente. Desde a Reforma, grande parte das igrejas de tradição reformada tem mantido a celebração da ceia em uma frequência trimestral. Inclusive, a nossa confederação tem uma igreja que ainda pratica isso, que é a igreja de Unai. Lá só acontece a cada 3 meses a celebração da Santa Ceia. Nosso regimento, por exemplo, o regimento das igrejas reformadas do Brasil, ela só exige que a Santa Ceia seja celebrada a cada 3 meses. Muito embora, na prática, as igrejas têm compreendido que é bom e bíblico que nós celebremos a Santa Ceia com muito mais frequência do que isso, e por essa razão, o normal em nossas igrejas, e na grande maioria das igrejas também, é que a ceia seja celebrada pelo menos mensalmente. Então, existe um outro ponto que não vou colocar em discussão, que é sobre se essa frequência deveria ser ainda mais frequente para se acontecer todos os domingos, cada vez que a igreja estivesse sendo celebrada para o culto. O que eu posso dizer é que o nosso irmão João Calvino ficaria muito contente com a nossa prática atual de celebrar a Santa Ceia todos os meses. Porque em sua época ele lutou para que a frequência da ceia em Genebra fosse muito mais do que aquilo que era e que permaneceu, que era uma vez a cada 3 meses, então só 4 vezes no ano. Calvino lutou muito, mas ele enfrentou muito obstáculo no Conselho de Genebra para seguir com isso, e depois ele acabou aceitando essa frequência trimestral, mas ele esperava que os seus sucessores pudessem fazer mais do que ele pôde fazer e que pudessem aumentar essa frequência. Calvino, ele via motivos bíblicos e práticos para que a ceia do Senhor fosse celebrada com mais frequência do que aquela que era celebrada em Genebra, de 3 em 3 meses. Mas, no final das contas, Calvino reconheceu que não há uma ordenança direta para que seja celebrada diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou até anualmente, como chegou a acontecer durante um período na Idade Média. A Santa Ceia chegou a ser celebrada apenas uma vez no ano, que era em combinação com o dia da Páscoa, porque ceia tem uma relação com a Páscoa. Isso pelo fato de que no período medieval o sacramento da ceia foi se transformando cada vez mais na missa e foi sendo sacralizado de tal maneira que cada vez mais ele foi se afastando do povo e ficando restrito ao clero. Então ele era tão santo, tão santo, tão santo, que para não ofendê-lo, então, era melhor que não fosse celebrado com tanta frequência. Isso foi corrigido posteriormente e com uma mudança na própria teologia da Igreja Católica Romana. A outra coisa, nos versículos 33 e 34, é que a ceia não é uma simples refeição comunitária, mas é um ato litúrgico. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dos crentes de Corinto, porque eles estavam tratando a Santa Ceia como um momento simples de comunhão entre os irmãos. De fato,
em certo momento da história antiga ainda, e podemos ver o testemunho disso aqui em Corinto, a igreja juntou a celebração da ceia com uma festa comum entre os cristãos, que era a festa de amor, a festa ágape. Essa festa, provavelmente, ela se desenvolve a partir de um costume do próprio Senhor Jesus. Nessas festas, as refeições eram compartilhadas, muitas vezes nas casas, mas às vezes também em reunião de grupos. E ele funcionava como um tipo de resgate daquela prática que o próprio Salvador Jesus teve antes e depois da ressurreição. E mais uma vez, Lucas é importante porque quem mais registra reunião de Jesus com os discípulos, celebração de reunião de comida, é Lucas. Ele faz isso inúmeras vezes, tanto antes da ressurreição como depois da ressurreição. Ele registra que Jesus se reunia com pessoas para uma refeição na qual ele tem a oportunidade de fazer as pessoas desfrutarem da sua própria presença. Então, a igreja, logo no começo, continuou com essa prática, se reunindo, compartilhando refeições, de modo que eles pudessem provar nessas refeições a comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas essa festa não era a mesma coisa que a Santa Ceia. Mas em Corinto, as duas coisas se juntaram. Nós temos alguns testemunhos de reuniões no Novo Testamento. Por exemplo, Judas fala sobre a festa do amor, que alguns falsos irmãos estavam penetrando, se intrometendo nela, em Judas 12, para perturbar a comunhão dos irmãos. Porém, Paulo deixa bem claro que aquilo que os coríntios estavam fazendo não era de jeito nenhum a ceia do Senhor. Porque isso que vocês comem não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato de comunhão, um ato litúrgico, um ato que não, é carregado de certo significado espiritual e é um ato que deve ser celebrado por toda a comunidade. Isso é a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Esse é o próximo ponto. Ainda no versículo 33, a ceia não é um ato particular nem individual, mas um ato da comunidade da fé. Então não é uma coisa que é celebrada à parte da igreja, com uma parte só apenas, mas é uma celebração da comunhão. Pode observar a expressão esperai um pelos outros, versículo 33. Essa expressão não significa exatamente esperar uns pelos outros para que na hora de participar do pão e do vinho todo mundo possa comer no mesmo momento. Embora isso não seja errado, e nós temos essa prática também. Nós, na celebração da ceia, nós esperamos uns pelos outros para todos comermos juntos o pão e bebermos juntos o vinho. Mas o que Paulo está falando aqui é mais do que simplesmente esperar o momento de botar na boca junto. O que Paulo está censurando é o fato de que eles estavam se reunindo, misturando a festa ágape com a ceia do Senhor e realizando, portanto, essa combinação sem a presença de muitos dos seus irmãos. Provavelmente, muitos pobres ficavam de fora, porque quem patrocinava essas festas ágapes eram, às vezes, os irmãos que tinham mais condição, que compartilhavam com aqueles que não tinham. Mas muitas vezes eles acabavam iniciando e começando a comer sem que os seus irmãos estivessem presentes. Então Paulo está censurando o fato de que eles transformaram essa celebração deles em uma celebração de grupos e quebraram assim a comunhão. Então aqueles que chegavam primeiro comiam e se fartavam e até se embriagavam, porque estava ceia e a festa ágape estava sendo celebrada junto. E Paulo então condena isso, condena essa quebra de comunhão. Paulo diz, não,
Embora vocês acham que estão celebrando a ceia, junto com a festa agave, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Vocês estão quebrando a comunhão e, portanto, vocês estão fazendo exatamente o contrário daquilo que a ceia do Senhor está ensinando e apontando que é a comunhão de todos os crentes no Senhor. Uma outra coisa para nós pensarmos antes de concluirmos é que a ceia vem depois do batismo. E podemos ver isso também aqui. A ceia é o sacramento que acontece no contexto da comunhão daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Ou seja, entre irmãos, entre aqueles que já foram batizados. Então, Paulo está mencionando aqui mais uma vez e se dirigindo e dando esse ensino aos irmãos. Então, ele não está proclamando o evangelho fora, mas ele está ensinando a irmãos que já confessavam a fé acerca dessa doutrina. Agora, dizer que é para aqueles que foram batizados não significa automaticamente que todos que foram batizados devem participar, porque há razões para que alguns não participem da ceia, tanto as crianças quanto adultos que não professam a verdadeira fé e que vivem de maneira desordenada. Então, mas significa assim, que a participação da Santa Ceia não pode incluir aqueles que não confessam a mesma fé da comunidade cristã. Isso é o que significa, então, que a ceia vem depois do batismo. Então, irmãos, em conclusão, o Senhor ordena aos crentes, não é uma opção. Deus ordena aos crentes que comam o pão e bebam o vinho como sinais seguros da promessa de perdão de pecados e de vida eterna. Mas a palavra de Deus também adverte aqueles que não têm fé, que não comam dessa comida e bebida que Deus reservou apenas para os seus fiéis, para não aumentarem o seu juízo e condenação. Devemos, portanto, realizar a ceia com a devida ordem. Não devemos fazer as coisas do jeito que a gente acha que é melhor, é mais oportuno, é mais propício, mas devemos aplicar os princípios da palavra de Deus quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Então, quando, como, onde, quem, são perguntas que devem estar em nossa mente quando nós estamos tratando seriamente da ceia do Senhor. Então, não se afastem do sacramento da ceia por uma decisão própria, mas também não ache que você está participando da Santa Ceia por uma decisão própria. Mas se aproximem da Santa Ceia com aquela confiança filial de que Cristo Jesus está chamando você para comer do pão e beber do vinho. E confie também que quando você está comendo do pão e bebendo do vinho, você, pela fé, está se apropriando muito mais do que as propriedades do pão e do vinho, mas vocês se apropriam pela fé do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, por meio dos quais você tem comunhão com Ele. Então, irmãos, tenham a ceia em máxima estima. Preparem-se para receber o sacramento da ceia. Faça isso de 3 maneiras: confessando os pecados, confiando no perdão de Cristo e fazendo isso com o coração sincero para agradar ao Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez agradecendo por tudo que o Senhor nos concedeu hoje, pela pregação, pela oferta também que levantamos, pelo culto. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Santo, 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 Deus que nos entregou Jesus Cristo para a salvação completa de todos os nossos pecados,
e que nos dá a pregação audível e visível, para que nós possamos nos recordar da obra salvadora de Jesus Cristo e meditarmos em nossa salvação por meio de Jesus Cristo e de sua obra na cruz. Obrigado, Senhor, porque tem nos ensinado sobre a preciosidade desses sacramentos que foram preservados na Igreja de Jesus Cristo e os quais nós podemos celebrar com bom entendimento e com um coração cheio de temor. Ajuda-nos, guia-nos em toda a verdade do Senhor e perdoa-nos quando pecarmos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. É bom ver os irmãos e irmãs, é bom receber visitantes em nosso culto dominical, particularmente no culto da manhã, para começar o nosso dia santificando a nossa vida ao Senhor junto com os demais santos. Que Tu possa fazer-nos com que essa mensagem possa ir conosco para as nossas casas durante essa tarde, mas também que ela esteja em nosso coração e em nossa mente durante a semana. Que essas ofertas que foram levantadas agora de manhã e também serão à noite, que elas mostrem o nosso desapego a esse mundo, mostrem a nossa alegria no Senhor em ofertar com generosidade, reconhecendo que é o Senhor que tem nos dado vida, saúde, trabalho, pão e tudo mais. E que nós possamos usar apropriadamente essas ofertas para que a obra de Deus nesse mundo não pare, para que a igreja não sinta falta da pregação fiel do Evangelho e para que os necessitados não sofram, mas que participem do bem comum dos demais santos. Ó Deus, nós te agradecemos por esse culto e te pedimos que Tu possa guardar os irmãos no retorno para casa, mas que o Senhor também tenha misericórdia daqueles irmãos que não puderam vir por causa de doenças, por causa de outros compromissos, por causa de fraquezas, mas também por causa de pecados. Que Tu possa conceder arrependimento para a vida àqueles que por negligência e pecado têm desprezado o santo chamamento, mas que o Senhor possa usar de bondade e misericórdia àqueles que desejavam estar aqui, mas estão impedidos por qualquer razão justa. Assim, Senhor, alegres na presença do Senhor, queremos voltar para as nossas casas, para nossos lares e continuar nesse dia santo, dedicando a nossa vida ao Senhor com oração e ação de graças, louvando o nome do Salvador que nos redimiu. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Só rapidamente compartilhar sobre as diferentes maneiras como a Santa Ceia tem sido aberta a outras pessoas. Aqui no Brasil... Pastor, só vai, se for com o microfone, fica melhor para a gravação depois. Já que está gravando a caixa. Tá bom. Se não der com microfonia, né? Aqui no Brasil, a gente de fato tem várias modalidades, né, de celebração de Santa Ceia. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus, e lá na Assembleia de Deus, para entrar, a porta era fechada mesmo, e era riado ali. No dia de ceia, ninguém entrava não. Só os membros da igreja tinham que mostrar a carteirinha. Se o cara tivesse a infelicidade de esquecer em casa, volte. Porque o diácono que era escalado para ficar lá, na congregação que eu fazia parte, ele já ficava na porta, a porta fechada, ele já ficava, tinha uns que ficavam na porta entreaberta. Um afoito podia até forçar, né? Mas o diácono, o condutor, ele fechava a porta e ficava do lado de fora aqui assim, ó. Ele já chegava assim, mostrava a carteira, ele abria a porta e pode entrar, está em comunhão.
O que dizia que estava em comunhão era se você tinha carteirinha, se estava com a carteirinha. E se você não está com a carteirinha, então era como se você não tivesse em comunhão com a igreja. Interessante porque ele é um oficial da igreja, hein? Que é chamado a trabalhar e pastorear o rebanho, mas ele não sabe se aquela ovelha está ou não em comunhão. Então era um pouco de automatismo, né? Era assim, está com cartão, legal. Não está com cartão, não me interessa o que aconteceu, se perdeu, não vai cear. De um lado, veja que eles entendiam que a ceia não era para ser compartilhada com qualquer um, por isso eles faziam com as portas fechadas. Mas do outro lado, eles não entenderam sobre o aspecto da supervisão que está relacionado à ceia. Porque estar com o cartão na mão ou não estar não diz tudo, diz alguma coisa. Porque lá, quando o membro entrava em disciplina, a disciplina era assim. Eu vou dar um exemplo que é um pouco extremo, mas que era assim mesmo. Alguém chegou para um presbítero e disse: rapaz, eu passei lá em cima agora e eu vi o irmão com um cigarro na boca. Aí o presbítero chegar na casa do irmão, bom dia, o irmão pode me dar o cartão, por favor? É porque depois a gente conversa. A meditação, né? Não, e se o cabo aqui olhou, teve a infelicidade de ter visto o cabo lá com uma caneta na boca assim, ou seja, passou como cigarro e foi disciplinado por isso. Porque eles não entendem o que é disciplina. Qual o propósito da disciplina? Não é? Então, eles só aplicam a disciplina como um tipo de castigo, porque desobedeceu às regras da igreja. Então, aquela pessoa fica afastada. Então, o cartão ser recolhido é uma prova contra aquela pessoa, de que ele não está em comunhão, ela não está em comunhão, portanto não pode participar da ceia. Então, isso é um extremo, hein? Mas, veja que tem resquício de uma prática antiga, porque isso não é invenção da Assembleia de Deus, não. Isso é lá atrás, se você vai na história da igreja, existia um momento, eu tenho um curso de liturgia onde eu explico mais isso. Eu apliquei esse curso em alguns lugares. Aqui eu acho que eu falei, não foi, mas só que foi mais geral, né? A missa, que não tem nada a ver com a missa romana que a gente conhece hoje, porque a missa, a própria palavra missa é a ideia de despedida. Isso é a ideia da missa, a própria palavra. E então, na igreja antiga, na época dos pais, a primeira missa era chamada missa dos catecúmenos. Então, os catecúmenos podiam ouvir a pregação e eram instruídos, mas ao final da palavra, eles eram despedidos. Então, era a primeira missa, a primeira despedida. E depois, então, só até visitantes também eram despedidos e crianças também eram despedidos, porque não comungavam. E só ficavam os membros comungantes para participar da Eucaristia. Então, percebam que essa atitude é uma atitude antiga, porque existia um entendimento de que o sacramento ele não pode ser profanado. É responsabilidade dos supervisores de não permitir a profanação do sacramento. Então, por isso existe, o próprio Paulo está falando, se você vai comer profanando, você vai comer para a sua própria desgraça. Não faça isso, arrependa-se. Mas as duas práticas mais comuns, não é nem essa prática de porta fechada, que eu acho que nem na Assembleia de Deus não é mais assim, se não me engano, lá. Nem aquela prática de ser aberta, onde qualquer pessoa pode participar. O normal é alguma coisa entre supervisionada ali. Às vezes é chamado de fechado, aquela ceia supervisionada, onde só os membros da congregação participam, e é chamado de aberta, mas todas são supervisionadas, quando ela não é restrita à congregação, mas apesar disso, aqueles que estão supervisionando o sacramento, ainda querem saber quem são aqueles que estão querendo participar da Santa Ceia. Isso é importante porque, por exemplo, nós
e as igrejas presbiterianas, que temos muito ponto em comum, mas nós divergimos no modo como nós administramos a ceia nesse particular. Porque nós entendemos, na doutrina, nós entendemos a mesma coisa. Interessante porque o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 173, diz que podem e devem ser impedidos de participar dos sacramentos aqueles que, embora confessem a fé cristã, são ignorantes e escandalosos, são as duas palavras. São ignorantes e escandalosos. Nós falamos sobre fé e vida. Crê, confessa e vive isso. Então, aqueles que são ignorantes, ou seja, que ignoram a nossa fé, não confessam a nossa fé, e aqueles que, embora não ignorem a fé, mas vivem de maneira escandalosa. Então, claramente, o Catecismo fala sobre essas pessoas que devem ser impedidas de participar do sacramento. Agora, no nosso caso, nós fazemos exatamente isso, exatamente mesmo. Até a forma da Santa Ceia fala sobre isso. A forma da Santa Ceia vai dizer que aqueles que estão vivendo em pecados graves devem se abster da ceia do Senhor. Nós dizemos exatamente a mesma coisa. A diferença é que nós não aplicamos esse princípio apenas aos membros da congregação. Nós aplicamos esse princípio a todos. Então, mesmo na igreja presbiteriana, se alguém está em disciplina, ele não vai participar da ceia. Então, eles entendem que aquela pessoa, por estar em pecado, não se arrependeu, não foi restaurado, ele não vai participar da ceia. O disciplinado não participa. Mas eles não aplicam esse princípio aos que vêm de fora, aos quais não há testemunho das pessoas. Então, eles deixam para que, embora eles, eu sempre digo, eles também estão praticando a supervisão, porque na hora da Santa Ceia, eles claramente estão dizendo, olha, se você só deve participar da ceia se você for membro de uma igreja cristã, de uma igreja que esteja servindo a Jesus Cristo. Se você é membro das igrejas tais e tais, nós não aceitamos. Então, eles estão fazendo supervisão, não é que eles não estão fazendo supervisão, mas a decisão final de participar ou não, ele está deixando com a pessoa, e não pertence aos supervisores, embora eles estão tomando a decisão final sobre as questões de disciplina. No nosso caso, qual é a diferença? A diferença está não no entendimento da doutrina, mas na prática. É que nós entendemos que esse princípio deve ser aplicado a todos e não só aos membros da congregação. Ou seja, chega uma pessoa de outra congregação, eu não sou chamado a julgar a fé dessa pessoa, mas os oficiais não têm testemunho de que eles comungam a mesma fé e não têm o testemunho dos oficiais dele de que ele está em plena comunhão com a igreja. Então, se é um mentiroso, se é um devasso disfarçado de crente, e tem, isso é inegável, então essa pessoa vai profanar o sacramento. Então, quando aquele membro, ou talvez pior, porque talvez um membro que está em disciplina, ele está afastado da ceia, mas talvez ele está em um processo de recuperação, de restauração. Talvez ele já está arrependido, mas o conselho quer ver mais sinais, o conselho quer que ele tome uma certa posição. Então, imagine que seria muito melhor que esse irmão participasse da ceia, porque é para fortalecer a fé dele no sacramento, do que, então, oferecer para uma pessoa que nós não temos. Então, observem, observe que nossa diferença não é uma diferença na doutrina. O entendimento você pode pegar a pergunta 173 do Catecismo Maior de Westminster, você vai ver lá na doutrina que eles claramente falam sobre alguém ser afastado da ceia. Mas na prática eles só estão aplicando isso aos membros da congregação por meio da disciplina e não aos de fora. Aos de fora fica a recomendação. Então, na prática reformada nossa, então nós entendemos, não, todos. Agora vamos lá andar mais um passo. Nós, como congregação local, nós somos congregação da igreja de Recife, que é a igreja mesmo. Nós somos congregação.
Então, para todos os efeitos, nós somos uma igreja só. Então, não faz muito sentido que um membro de lá vai ficar sem comungar. Mas, apesar disso, se ele não é oficial, a recomendação é que ele venha e com carta para que possa participar da ceia. Então, essa prática de carta não é uma prática estranha. Se você vai na história da igreja, na época da reforma, é muito comum as igrejas usarem cartas para indicar irmãos que estavam em viagem, que eles pudessem comungar em outras igrejas onde eles chegassem, porque aquela carta indicava qual era a doutrina que ele confessava e que ele estava em vida cristã diante de Deus, confirmada por seus oficiais supervisores. Então as duas coisas vão na carta. Na carta sempre está dizendo: nós, se fosse aqui, alguém daqui que está indo para outra igreja, nós, a Igreja Reformada de Caruaru, subscrevemos as 3 formas de unidade, os credos ecumênicos, e nós comunicamos que os irmãos tais estão em plena comunhão com essa igreja, e assim rogamos que ele possa ser recebido no meio dos santos e comungar nos sacramentos. Então, uma igreja vai receber e sabe o que ela confessa. As 3 formas de unidade. Então, se ela vai para outra igreja reformada, ela pode receber com base no testemunho que está recebendo. Então, para nós, não é tão simples que, no caso da ceia, não é tão simples que, no lugar onde a doutrina cristã não esteja sendo ensinado apropriadamente, não é simples para nós que essa pessoa pode participar do sacramento com base no fato de que ele pertence a uma igreja cristã. Então, nós preferimos não dizer igreja tal, mas falamos sobre em qualquer situação que não comungue de uma base doutrinária comum. Então, por causa disso é que historicamente as igrejas presbiterianas têm sido reconhecidas como igrejas reformadas. Por quê? Porque no seu documento eles estão dizendo exatamente isso, que subscreve os padrões de Westminster e os credos antigos. Nós temos padrões diferentes, mas já expliquei isso, que na doutrina os padrões de Westminster e as 3 formas de unidade estão sustentando e explicando as mesmas doutrinas, às vezes com palavras diferentes e às vezes com focos diferentes, porque eles também, as assembleias que adotaram e redigiram os documentos foram realizadas em contextos diferentes, com propósito diferente. A Inglaterra era a ideia de uma igreja nacional. Escócia, Inglaterra e Irlanda. Então, a Escócia até abriu mão de suas confissões, botaram as suas confissões de lado, que já existiam, para promover unidade entre a igreja. As 3 formas de unidade é um contexto de igrejas espalhadas. Por isso ela tem uma abordagem mais pastoral, um pouco mais diferente. Então, quando nós estamos lidando com outros casos, e infelizmente, isso é muito sensível para dizer, mas infelizmente estamos chegando a um momento onde falar sobre a igreja presbiteriana nem é suficiente mais. Por quê? Concílio após concílio tem sido tomado decisões que cada vez mais removem o fundamento confessional da igreja e cada vez mais os afastam dos próprios presbiterianos confessionais reformados que existem dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Mas não dá para realmente, hoje, está chegando ao ponto em que você já não pode mais tratar de maneira geral. O que os conselhos das igrejas reformadas fazem quando tem uma família que está visitando da igreja presbiteriana? Se o culto ainda não começou, eles vão procurar rapidamente conversar, ter uma conversa fraternal e fazer perguntas breves para entender melhor um pouco sobre qual é a situação. Bom, porque se é uma igreja em que lá eles estão usando os símbolos de fé, isso é uma boa indicação de que realmente essa igreja está tentando viver conforme aquilo que é confessado. Isso é uma boa notícia. Então, naquele momento, alguns conselhos têm julgado, com base nisso, de que então ele pode ser recebido como é costume fazer desde o passado com presbiterianos. Mas se já sabemos de que igreja
presbiteriana me vem? Porque aquela igreja tem muito problema. Então nós vamos perguntar à pessoa se ele concorda com aquilo que está acontecendo lá. Porque se ele disser, eu não vejo problema, certo? Não vamos fazer julgamento sobre isso aqui, mas nós não encerramos a conversa e não vamos abrir a ceia do Senhor para aquela família. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que não há uma coisa muito matemática, e não é tão fácil dizer, não, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós temos modo geral de lidar com isso, mas a gente tem que observar certas situações. Mas isso, ainda vou ouvir mais o Conselho da Igreja do Recife, como eles realmente querem lidar com a situação, e como eu serei alguém do Conselho. Eu faço parte do Conselho da Igreja Reformada do Grande Recife, mas eu estou fora da Igreja Mãe trabalhando no ponto missionário em Caruaru. Então isso tem que ficar um pouco claro como realmente essas coisas procederão. Mas com isso, eu quero realmente deixar os irmãos em paz, de que quando nós estamos chamando os membros da congregação para participar da ceia, isso de jeito nenhum é um julgamento sobre os outros, sobre os visitantes que estão entre nós. Mas isso fala sobre como nós realmente estamos aplicando a doutrina bíblica e como nós entendemos sobre a santidade da mesa do Senhor, e entendemos que ela é profanada quando pecadores que não estão arrependidos, pecadores que não confessam a fé bíblica, conforme nós entendemos ser a fé verdadeira, então os oficiais da igreja, na sua responsabilidade, então aplicam a Santa Ceia no contexto mais privado, certo? Mas se houver dúvidas mais sobre isso, os irmãos, por favor, fiquem à vontade em perguntar. Isso não é invenção das igrejas reformadas do Brasil, isso realmente é uma prática histórica muito antiga, embora não é a única maneira de lidar. Então, os nossos irmãos presbiterianos, eles lidam de um modo intermediário, digamos aí, né? Onde eles consideram, em parte, as responsabilidades oficiais, mas também deixam, em parte, para as próprias pessoas. O autoexame, que tanto a igreja presbiteriana como a igreja reformada usam, nós também usamos e mencionamos na ceia, e eu terminei o sermão com isso. Basicamente, o autoexame são 3 coisas. Reconheça que é um pecador. Confie que em Cristo Jesus você é perdoado de todos os seus pecados. E faça isso de coração, sinceramente, não da boca para fora. Então isso é o que nós esperamos de cada membro da congregação, e é o que nós também esperamos que irmãos vindo de outras igrejas reformadas com carta possam compartilhar da ceia conosco, e até mesmo de outras igrejas em casos especiais também possam participar com base no testemunho que eles trazem do seu conselho. Certo? Tem perguntas? Menina, eu achando que de vez em quando a vontade de ir embora é maior e fica todo mundo assim, né? Olhando, torcendo para ninguém levantar a mão. Então, por uma questão de ordem, vamos começar assim. Então foi Paulo, depois Eduardo, e então o irmão Reinaldo. Na prática, como o senhor falou, fala mais sobre nós do que sobre os visitantes. Sim. Nós não fazemos julgamento de pessoas, porque nós não conhecemos. E consideramos todos. Mas por uma questão da nossa liturgia, é que o procedimento é esse. E não por julgar pessoas. Isso. É sempre bom repetir isso. Eu, quando tenho oportunidade em culto de Santa Ceia, que eu vejo que tem visitante, embora a gente vire o púlpito, quando termina o culto, geralmente eu vou na direção dele, corro para ele, para poder conversar um pouquinho mais e sentir se ele compreendeu, se ele ficou com dúvida, ou se ele teve dificuldade de aceitar, para poder então ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais. Né? Eduardo? Obrigado, Paulo. Eu queria que você falasse mais sobre comer sem fé, participar sem fé. Essa fé, no caso, seria uma fé confessional, uma fé histórica, ou uma fé em Cristo, na verdade, assim. Porque naquela época eles tinham uma confessionalidade, existia futuramente. Mas assim, seria uma fé em Cristo, na ideia da redenção, como é que seria? Ótima pergunta, porque no Cassino de Heidelberg, quando nós estamos falando sobre fé, devemos ter sempre na mente aquilo que nós confessamos no domingo 7. Por isso, quando eu estou instruindo os catecúmenos, alguns domingos são extremamente importantes para serem lembrados, porque eles regem o restante do catecismo.
Então, no domingo 7, a pergunta 21 diz assim: o que é verdadeira fé? Ele está fazendo essa pergunta por causa da pergunta anterior. Imagine que o catecismo é um professor falando para o seu aluno. O professor diz para o aluno na pergunta 20, respondeu para eles: todos os homens, a pergunta foi: todos os homens então tornam-se salvos em Cristo assim como pereceram em Adão? Aí o professor respondeu: não, somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Aí o aluno pergunta em seguida: o que é verdadeira fé? Porque a gente está acostumado sobre a palavra fé, né? Mas o catecismo, ele coloca esse adjetivo por uma razão muito importante. E aí ele vai dar a explicação. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza, então tem as duas coisas combinadas, de que é verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra. Por que essa afirmação é importante? Porque você vai na rua e você vai conversar com uma pessoa e vai dizer: não, mas eu tenho muita fé. Quase todo mundo vai dizer que tem fé. Mas quando você expõe a Bíblia para ele, ele diz: eu não concordo com isso não. Então ele não crê em tudo o que a Bíblia diz, tudo o que a palavra de Deus diz. Então a verdadeira fé é aquela fé que não se baseia na própria pessoa, nas suas conveniências, nas suas seleções. Também não é aquilo que procede do que os outros estão falando, mas é que procede da própria palavra de Deus. Então a nossa afirmação fundamental é essa: eu tenho que crer em tudo, eu não posso ficar fazendo ressalva, eu não posso crer numa coisa e dizer não a outra, certo? Eu tenho que crer em tudo. Agora, você chamou a atenção para um detalhe: antigamente não tinha as 3 formas de unidade, antes do século XVII. Então, como dizer isso? De fato, na história da igreja cristã, uma busca por uma unidade de fé sempre foi a coisa a ser perseguida na unidade da igreja. Os credos surgem na busca de uma unidade de fé. Até o primeiro grande cisma da igreja acontece pela tentativa de manter a unidade. Porque quando a Igreja Católica Romana inseriu no credo grego uma pequena palavra que insere uma doutrina que nós achamos que é bíblica, a doutrina que foi inserida. Mas ela fez isso desprezando a catolicidade da igreja. Ou seja, ela incluiu isso unilateralmente, sem considerar o que toda a igreja cristã estava dizendo. Então esse foi o erro da igreja de Roma naquele momento, e não necessariamente a doutrina. A doutrina é no credo apostólico, quando nós confessamos o Espírito Santo, o credo niceno, que procede do Pai e do Filho. Né? Essa palavrinha aí do Filho, a palavra filioque no latim, foi inserida no credo no 11º século da igreja, por uma decisão da igreja de Roma. Então, isso ele rompeu com o restante da cristandade. Então, veja, antigamente, logo no começo, o credo apostólico era suficiente. Mas à medida que o cristianismo foi se expandindo e grupos heterogêneos foram surgindo, o credo apostólico já não era suficiente para manter a unidade do cristianismo. Então, na época da Reforma, por exemplo, eles sentiram a necessidade de ter documentos mais elaborados, tocando em pontos que o credo não toca, e assim tentando abranger um maior número de situações. Na conclusão da minha fala, eu diria que, no final das contas, nós, igrejas reformadas, nós cremos que o resumo da Bíblia, do que a pessoa deve confessar, é aquilo que nós basicamente confessamos em nossos documentos. Ou seja, como a gente diria que essa pessoa tem uma verdadeira fé? Como nós poderíamos dar testemunho? Porque uma coisa é não julgar. Nós não podemos julgar nenhuma. Mesmo estando em uma igreja errada, pode ser que a pessoa tenha certas convicções corretas. Então, uma coisa é igreja falsa e outra coisa é cristão falso. Não é a mesma coisa não, embora geralmente os cristãos falsos estão dentro das igrejas falsas. Mas, eventualmente, tem cristãos verdadeiros dentro da igreja falsa. Basta olhar na história mais uma vez. Ou os pré-reformadores e muitos outros anônimos. Então,
Nós queremos, não julgamos nenhum, mas nós damos testemunho em favor daqueles que professam a sua fé, basicamente no plano em que nós confessamos. Falamos basicamente porque a pessoa não tem que subscrever a instituição, talvez ela não conhecia, ela é presbiteriana, ela é de outra igreja e confessa outra, que usa outra confissão de fé. Então, nós não podemos achar então que a nossa confissão tem que ser então reconhecida. No ponto não é isso. O ponto é que nós queremos ter informação suficiente para atestar, para dar testemunho em favor de pessoas de outras congregações. Entendeu a distinção? Tá bom? Rinaldo? Pastor, a prática dessa congregação é de uma vez por mês, de qual frequência? Provavelmente porque o irmão já veio aqui várias vezes e nunca viu, né? É porque já viu lá amanhã. Na verdade é o seguinte, a prática geral das igrejas reformadas do Brasil é mensal. Também aqui em Caruaru. Só que, uma vez que a congregação estava sem supervisão durante um longo tempo, porque o Conselho do Recife não consegue fazer um trabalho efetivo de supervisão. O máximo que a igreja tem conseguido ao longo do tempo são ministros para dirigirem cultos. Então, ministros vinham, dirigiram cultos, pregaram, mas esses ministros, eles não sabem a situação da congregação e o próprio Conselho de Recife não autorizou. Eu confesso que eu já fui ousado, eu já fui acho que 2 vezes já a ceia aqui. Justamente porque, para mim, eu disse para o Conselho de Recife, e vou conversar, para mim dói no meu coração, porque Cristo nos deu o sacramento para fortalecer a nossa fé. Nós não podemos reter sem razões justas. Então, deveria ter um esforço maior para que o sacramento estivesse sendo administrado. Eu diria que, por que o nosso regimento fala sobre pelo menos 3 vezes no ano? Porque de vez em quando a gente reconhece que não tem ministro para celebrar. Seria difícil todo mês você convidar um ministro. Imagine a despesa para uma congregação fraca. Então, nós cumpriríamos o regimento naquele momento. Vamos fazer, por enquanto, só 4 vezes no ano, 3 em 3 meses, porque nós temos que chamar um ministro, mas não dá para fazer isso todo mês. Então, durante esse período sem o ministro local, vamos ficar como o regimento diz. Mas não ficar sem o sacramento realmente durante muito tempo. Então, a prática é mensal. Isso mas que não está funcionando nesse momento. Eu espero que a gente possa retomá-la o mais breve possível. Porque eu confesso o que a palavra de Deus diz, o sacramento é para fortalecer a nossa fé. Nós precisamos, não é uma coisa, isso, eu sei que não é assim que eles estão fazendo, mas a gente acaba correndo o risco de achar que então que é um símbolo, porque a gente pode ficar sem ele, né? Não é um símbolo, como vimos na pregação. É um sacramento, ou seja, ele chega até nós com a graça da promessa que nos é dado no sacramento. Então, senão a gente corre o risco de esvaziá-lo, como o Zwingli fez na época dele, né? Deu certo? Ok? Podemos encerrar, se não há mais. E perguntas também podem ser feitas nas conversas. E a gente ainda tem 2 domingos sobre ceia, onde a gente poderá tirar outras dúvidas também. Tá bom? Deus nos abençoe com isso.